Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a criação de usuários e a configuração de permissões, direitos e permissões de acesso dentro do Inovatismo CRM. Para isso, é necessário ter um usuário com poder, com privilégio de administração. Por padrão, o usuário super é o usuário que tem, né, que vem no CRM e que tem a possibilidade, a configuração, a permissão de criar novos usuários. Porém, isso também é configurável aqui dentro, você pode acrescentar novos usuários para essa funcionalidade. Bom, primeiro passo para você criar usuários é entrar na parte de administração e temos uma informação de grupos. Grupos, como o nome já diz, né? Aqui você já tem uma explicação de como funciona a segurança do Inovatismo no CRM. Então você tem que os grupos eles servem para controlar, para restringir, né, os direitos e permissões dos usuários, ou seja, das pessoas que estão usando o CRM. Você tem direitos que vão permitir acesso ou não a determinados módulos ou funcionalidades, né, que existem dentro do CRM. Permissões são relacionadas a como você pode controlar esses acessos, o acesso a uma determinada funcionalidade, como ler, escrever ou apagar. Você tem funções que são responsáveis por ampliar o privilégio e, na verdade, elas estão muito relacionadas com a hierarquia, né? Então, você tem diretoria, gestão, você pode criar diversas funções de gestão, né? Gestão de marketing, gestão de vendas, assistentes e por aí vai, e definir toda uma hierarquia de acesso. As pessoas que pertencem a uma função maior na hierarquia terão privilégio, a princípio, nos acessos e em todas as informações que a sua equipe tem dentro do CRM. Mas as funções, na verdade, elas são afetadas pelos direitos e permissões. Então, porque dentro do CRM, na verdade, a regra que vale é as permissões mais restritivas ganham em cima das permissões menos restritivas. Então, se eu sou um gestor, estou configurado numa função de gerência, mas eu pertenço a um grupo que tem uma restrição de um acesso, essa restrição de acesso irá valer sobre a minha função perante aos meus coordenados, ali, aos meus gerenciados, tá? A minha equipe, tá certo? Alguns outros conceitos são questões de grupos ou funções filho que são usadas basicamente para facilitar a configuração e permitir que você economize no processo de criação, né, de grupos, novos grupos e novas funções, tá certo? Então vamos lá. Para criar usuários, logicamente você vem em usuários, você tem todos os usuários aqui dentro, uma lista, se eles estão ativos ou não. Claro que você pode definir outras informações aqui, simplesmente adicionando, por exemplo, colunas aqui dentro da lista. Então você consegue ter outras informações, se você quiser, tá certo? Mas basicamente o que você pode fazer aqui em usuários é criar usuários, fazer uma atualização de algumas informações de uma maneira única, uma atualização em massa, por exemplo. Então você pode usar isso daqui, essa opção de atualização, ou exportar esses dados para um arquivo CSV que pode ser lido em um editor de planilhas. Então a criação de um usuário basicamente é bem simples. Você vai determinar o nome daquele usuário, vai determinar um usuário aqui, um usuário, uma senha para aquele usuário, né, um login para aquele usuário, uma senha, confirmar a senha, vai eliminar cargos e outras informações. Se bem que essas informações podem ser preenchidas pelo próprio usuário, até interessante, porque é uma maneira do usuário se familiarizar com o CRM, tá certo? Questões importantes aqui que eu vou frisar são com relação à configuração de gerente e à configuração de função. Como eu disse, função, para configurar aqui já é importante já terem definidas as funções aqui dentro. Então, basicamente, no primeiro momento, você pode criar funções baseadas no departamento ou na área, e aí você consegue determinar perfil de acesso, né? Então, como eu já expliquei, função de gestor teria acesso às informações da sua equipe.
Mas você pode também colocar uma pessoa marcada como gerente, um usuário como gerente. Isso aqui pode ser útil quando você tem uma equipe e que existe talvez uma rotatividade de um coordenador ou de uma pessoa que sirva como suporte para todas as outras. Mas essa pessoa não é um gestor, então você pode, uma maneira de você resolver esse problema, uma das maneiras de você resolver esse problema é trabalhando ela como, configurando ela como um gerente aqui, ou criando uma função também, e configurando essa pessoa, né, nessa função de assistente ou de suporte, alguma coisa nesse sentido. O objetivo é que, em gerente, você configura uma única pessoa que será responsável, terá o privilégio ampliado e poderá visualizar, por exemplo, as informações desse usuário que está sendo criado aqui. Tá certo? Enquanto função é a função que o usuário pertence. Gerente é a pessoa que terá um acesso ampliado, ou seja, poderá visualizar as informações, todos os registros, né, de contas, de leads, de oportunidades, qualquer outra informação que for criada dentro do CRM de propriedade desse usuário, essa pessoa marcada como gerente poderá visualizar. Como eu já disse também, depende muito da configuração de grupos, porque dentro do CRM as configurações mais restritivas são as configurações que irão valer. Tá? Então, uma vez que você cria um usuário, você vai definir aqui questões de idioma, local, fuso horário, a moeda, e se a pessoa está ativa ou não. O que é um detalhe importante com relação ao CRM, inovativo no CRM, é que você não é possível excluir o usuário, mesmo porque também isso não faz sentido, já que essa pessoa teve um passado, um histórico dentro do CRM, então tudo isso é mantido. Ou a melhor maneira de você utilizar é marcando aquele usuário como inativo e criando um novo usuário. No CRM você não existe, nos planos avançados aqui, não existe limite de usuário criado dentro do CRM. Então, mais uma razão para você não se preocupar com a exclusão do usuário, mesmo também porque isso seria impossível. Tá? Se você quer editar uma informação, simplesmente você vai aqui no íconezinho do lápis e você vai poder editar qualquer tipo de informação relacionada àquele usuário específico, alterando sua senha, realizando configurações, por exemplo, de e-mails ou visões de segurança, que você possa querer fazer aqui dentro do CRM. Lembrando que o usuário tem acesso também, ele consegue, logicamente, editar as suas informações e ele pode alterar isso aqui ou fazer essas configurações aqui por conta própria. Na parte de detalhes, né, que basicamente você tem as informações daquele usuário, você pode ter uma visão ampliada de todas as informações daquele usuário, ou uma visão em formato de cartão de visita, que é o que chama, daquela pessoa. Aqui do usuário. Aqui você tem a configuração da imagem, onde você pode trocar a imagem. Essa imagem ela vem através do serviço do Gravatar, tá? Que é um serviço gratuito do WordPress, e simplesmente o que ele faz é relacionar um e-mail a uma imagem que você configura lá dentro. Então você consegue, uma vez que eu tenho esse usuário configurado com esse e-mail, jason.blue@inovatis.com.br, no Gravatar eu crio uma conta gratuitamente e relaciono que esse e-mail terá uma imagem para ser usado. Se eu posso usar o Gravatar, se eu já tiver um Gravatar e eu tenho um outro e-mail, por exemplo, um e-mail pessoal, eu posso escrever esse e-mail pessoal aqui, e essa imagem desse e-mail será usada no Gravatar. Tem a opção de deixar sem imagem, mas eu não aconselho fazer isso, porque uma das grandes vantagens aqui dentro do inovativo do CRM é usá-lo como se fosse uma rede social. O CRM ele tem uma capacidade de facilitar, de melhorar a comunicação interna de todo mundo, entre as equipes. Então, para isso é importante você trabalhar com a imagem para ficar um ambiente bastante amigável e, como eu disse, parecido com uma rede social, onde você pode trocar comunicações, fazer conversas, criar chats aqui de mensagens diretamente num registro de conta ou de lead ou de oportunidade, ou mesmo uma conversa sobre um assunto para tratar uma oportunidade ou mesmo um evento fora da empresa, um happy hour, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante configurar a imagem aqui para você dar uma cara mais pessoal ao seu perfil e também personalizá-lo e dar essa facilidade, esse uso de rede social que você consegue aqui dentro do Inovativo no CRM. Uma vez você faz parte da configuração dos usuários, a configuração de funções. Na verdade,
é melhor você, a primeira coisa que você faz dentro do CRM é configurar as funções. Então, como eu disse, basicamente é uma questão de hierarquia, de equipes ou de departamentos, onde pessoas que pertencem à função gestores poderá visualizar registros das pessoas que pertencem à função de marketing, que pertencem à função de pré-vendas e pertencem à função de vendas. Pré-vendas, por sua vez, só pode visualizar os registros de vendas, não podem visualizar os registros de marketing, das pessoas que pertencem à função de marketing, tá certo? Como eu disse, essa capacidade de visualização dos registros, né, das funções pais para as funções filhas, ela pode ser alterada através de grupos, tá certo? Grupos se aquele usuário pertencer a um grupo com alguma configuração, alguma permissão restritiva, isso vai afetar essa ampliação, essa visibilidade aqui que é dada por funções, ok? Mas é uma configuração bastante simples. Basicamente, você cria a função e depois você relaciona a função dentro do perfil do usuário, como eu já mostrei. E por fim, nós temos grupos. Grupos é a parte mais interessante, onde você consegue criar grupos, consegue criar conceitos de grupos filhos, basicamente para você aproveitar configurações, permissões que estão definidas nos grupos pais, são passadas aqui, são herdadas pelos grupos filhos. O que você tem dentro de grupos, entrando, por exemplo, num grupo de vendas. O que você tem como configuração? Primeira coisa, você vai fazer a associação dos usuários, ou seja, quais são os usuários que pertencem a esse grupo de vendas. Você faz a associação simplesmente usando os botões de esquerda e direita para levar as pessoas para os quadros de não membros ou membros, né? E você poder manipular isso tranquilamente. Uma vez que você manipula, coloca os membros do grupo, você clica no botão salvar. Depois você volta e você vai começar a definir as permissões do registro, que é onde você tem para cada funcionalidade, ou seja, para a função de agenda, para a função de campanhas, para a função de contas, você consegue definir se as pessoas que têm aqui têm a função de não definido, que é a função padrão para todo mundo, ou seja, a permissão é dada pelo próprio registro. Tá? Num próximo vídeo a gente vai falar sobre essas permissões do registro, ou se apenas o proprietário daquele registro vai visualizar aquele registro. Então, ou se todos. Então, por exemplo, quando eu pego contas, se eu coloco contas ler apenas o proprietário, significa que apenas o proprietário da conta poderá visualizar, poderá ler aquele registro. Então, isso aqui a gente usa essas configurações quando nós criamos equipes e cada membro da equipe irá visualizar somente os seus próprios registros. Então, a gente define como leitura. Nem tudo faz sentido definir, nem todos os módulos faz sentido definir a permissão de leitura para todas as funções, tá? Principalmente, como eu disse, questões relacionadas a conversas, a comunicação, a itens sociais, a missões, as anotações principalmente, relatórios, reuniões, dependendo do caso, projetos, produtos. Não faz sentido você restringir, porque são módulos que são usados por todos, então é interessante você deixar isso liberado, aberto, para que todos possam acessar e ler. Claro que você pode restringir questões relacionadas a escrever ou até mesmo a apagar aquele registro, que aí sim faz mais sentido. Então eu não quero que ninguém escreva numa agenda que não seja a própria agenda. Eu não quero que ninguém apague nenhuma agenda. Aí aqui no caso a gente tem a função apagar habilitado, posso definir como apenas proprietário, mas em direitos eu posso restringir que não se apague mais agendas. Na verdade, não se apague mais contas, não se apague mais leads, não se apague mais oportunidades. Tá certo? Então, uma vez que eu defino as minhas permissões, se as pessoas que pertencem ao grupo podem ler, escrever e apagar, eu salvo e parto para a próxima definição, que é a definição de direitos do módulo. Como eu disse, direitos do módulo significa se eu vou dar direito aos usuários desse grupo de excluir, por exemplo, agendas. Então, aqui está sendo herdado, porque existe uma função, um grupo padrão chamado todos, então ele herda de lá que é permitido. Mas eu posso, por exemplo, negar isso daqui
Ou seja, ninguém que pertence a esse grupo poderá excluir agenda. Ninguém que pertence a esse grupo poderá excluir campanhas. E assim por diante. Para cada módulo, para cada funcionalidade que eu tenho no CRM, eu consigo restringir esse tipo de informação. Eu posso restringir o acesso a ao módulo de agendas, ou restringir o acesso ao criar agendas ou excluir agendas. Em permissões, eu falo se é um pouco diferente a lógica, é falando se a pessoa pode ler registros de outros usuários, ou se ela pode ler apenas os seus próprios registros, se ela pode escrever registros de outros usuários, ou seja, alterar, se ela pode apagar mesmo registros de outros usuários. Lembrando que se você não pode excluir, se um usuário não pode excluir nenhuma agenda, não interessa, isso influi, essa é uma regra mais restritiva, e mesmo que eu esteja na minha permissão de registro como ad hoc, por exemplo, ou não definido, ou todos, como eu marquei que eu não posso excluir nenhuma agenda, mesmo que aqui esteja marcado como todos, eu não vou poder excluir agenda nenhuma. Tá certo? Não vai aparecer para mim essa opção, justamente porque esse direito é mais restritivo do que a permissão que você tem anteriormente. Tá certo? Então você tem essa configuração de permissões e de direitos para todas as funcionalidades que você tem dentro do CRM, e você consegue realmente ter uma definição de permissão bastante abrangente, bastante detalhada. Isso aqui é muito útil quando nós trabalhamos, por exemplo, com filiais, ou mesmo com, às vezes, representantes de vendas ou pessoas externas. Então, podemos definir uma permissão de grupos para vendedores internos, uma permissão de grupos para vendedores externos, para pessoas de pré-vendas, pessoas de marketing, tudo separado em função da sua função, do seu trabalho que ele realiza dentro do CRM. E, por fim, nós temos as políticas, que basicamente elas definem questões relacionadas ao uso da senha, tamanho mínimo da senha, se bem que essa configuração de políticas ela é muito mais interessante ser configurada para todos, então você configura no grupo todos aqui, e você faz uma configuração, por exemplo, mais restritiva aqui, e isso não pode ser mais alterado nos outros grupos, né? Então, posso definir que eu vou colocar que a senha vai ter que ter no mínimo 15 caracteres, posso definir até o tamanho do usuário aqui, os usuários têm que ter mais do que 5 nomes, 5 letras, né? Se eu posso definir que a senha expira de tempos em tempos, então tudo isso me ajuda a ter um controle de segurança muito melhor aqui dentro do CRM, ok? Então, resumindo, como eu disse, o objetivo aqui foi mostrar como você cria usuários, como você cria funções, para que servem funções, basicamente ampliação dos privilégios, né, de acesso, e grupos que vão te dar toda a parte de permissão de direitos e permissões de controle, né, direitos sobre os módulos e permissão de acesso sobre as informações daquele módulo. Tá? E com isso você consegue ter um controle bastante amplo com relação às permissões de acesso, quem pode ler o quê, grupos de acesso, criando questões de filiais, grupos externos, canais de fora, parceiros que podem acessar o CRM, até mesmo clientes que possam acessar o CRM e vão pertencer a um grupo específico que vai dar acesso somente aos registros dele, e não vai ter, não vai ter perigo de acessar outros registros de outras que não lhe pertencem, tá certo? Então, para isso que a gente usa grupos aqui, para garantir tudo isso. Bom, essa foi uma explicação aqui sobre como funciona a criação de usuários e como funciona a configuração de permissões dentro do Innovativo CRM, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.